Recentemente, o presidente Lula sancionou a Lei nº 14.811 de 2024, que, entre outras disposições, criminaliza a intimidação sistêmica, tanto na sua versão presencial quanto na sua versão virtual. As penas são de multa no caso do bullying presencial e de 2 a 4 anos e multa no caso de bullying digital, se a conduta não resultar em crime mais grave. A criminalização do bullying passou sem muito alarde e sem muita discussão também, como parte aí de um grande pacote de medidas focadas em uma maior proteção à criança e ao adolescente. Isso se deve ao fato de que essa lei ela é publicada em um contexto social muito conturbado e ainda bastante caracterizado por essa polarização político-ideológica, quase numa necessidade de romper com o bolsonarismo que, até então, definia as nossas relações políticas. É buscando apresentar um olhar crítico acerca da criminalização do bullying que eu construí esse vídeo que eu vou te apresentar em duas partes distintas. A primeira, esta aqui, onde eu vou fazer uma análise lato sensu sobre o bullying, o que é, de onde veio, do que se alimenta. E uma segunda parte, onde eu analiso a criminalização dessa conduta e as suas implicações para a sociedade e para o direito penal. Antes de mais nada, eu preciso te contar que eu tenho uma relação tanto quanto conturbada com essa temática. No tempo da minha faculdade, eu tinha que fazer o meu TCC, e o TCC foi sobre criminalização do bullying. Bom, na verdade não foi bem sobre criminalização do bullying, era um tema completamente diferente, mas como muitos e muitos alunos que cursam graduação na área de ciências humanas, o meu contato com a metodologia não foi lá dos mais saudáveis logo de começo. E aí, moral da história, quando eu estava aí há cerca de 1 mês e meio do fim do prazo para entrega do meu TCC, eu bato de cara em um problema metodológico muito grave, e aí eu me vejo na necessidade de mudar completamente de tema. Então eu tive que praticamente refazer o meu trabalho cerca de 1 mês e meio antes do fim do prazo. Aliás, se tu já passou por uma situação dessas, comenta aí, já sofri, para eu saber que eu não tô sozinho nessa. Enfim, lá estava eu, desesperado para encontrar um tema novo, e nessa época, casualmente, eu já estava com uma leitura muito forte direcionada a essa temática do bullying, né? Então eu já palestrava em escolas para professores e alunos, eu já estudava campanhas públicas, eu tive uma oportunidade de ouro de participar de uma audiência pública na minha cidade para discussão acerca de um projeto de lei anti-bullying, então o tema novo parecia bastante óbvio. Então a produção foi intensa, foi conturbada, foi problemática, como não poderia deixar de ser, mas o que importa é que o TCC saiu. E uma das coisas mais incríveis sobre a produção de um texto científico focado em um problema de pesquisa adequadamente formulado é o quanto isso te agrega em termos de pensamento crítico. Eu realmente não tinha noção sobre como essa análise mais mainstream, como essa análise mais senso comum do bullying poderia contribuir tanto para a desinformação das pessoas. Por exemplo, pega comigo esse contexto. Geralmente, quando a gente pesquisa sobre o bullying, nesse setor mais senso comum, que é o espaço onde os pais mais preocupados vão buscar conhecimento, a gente encontra, por exemplo, livros como Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas, que é escrito pela Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra que se tornou muito famosa aqui no Brasil um pouco antes desses casos de true crime ganharem tanta notoriedade, né? A ponto de se constituir aí num estilo literário que as pessoas gostam tanto, né? Estilos literários, séries da Netflix e por aí vai. Outro livro que é bastante popular é Bullying, Como Prevenir, Combater e Tratar, da Cris Polly, que é conhecida pela atuação aí no reality show Super Nanny. Aliás, no final do livro da Ana Beatriz, ela trabalha uma ideia ali de resiliência. Quem já leu vai lembrar, citando casos de famosos que sofreram bullying na infância, mas que hoje são pessoas extraordinárias. E aí tem lá exemplos a mil, como Madonna, Michael Phelps, etc, etc, etc. E assim, eu não duvido que a intenção fosse a melhor possível, mas esse negócio de resiliência, vamos combinar que envelheceu muito mal. E hoje em dia serve apenas para
construir puro argumento de coach para romantizar trauma, né? Que se a gente parar para pensar, se você constituiu um trauma a partir do bullying que você sofreu na infância ou na adolescência, mano, você não vai virar um super-herói, você vai só sofrer muito e você precisa de análise e acompanhamento. Fora isso, diversas foram as cartilhas e campanhas do Ministério Público e de diversos estados brasileiros, com campanhas com nomes assim bastante batidos, bastante clichê, tipo assim, bullying não é legal, ou chega de bullying, ou enfim, né? Pais em combate ao bullying, coisas do tipo. Enfim, se a gente vai fazer uma análise senso comum sobre o que é bullying, a gente vai perceber que fora do espaço acadêmico, a gente tem um forte discurso de emergência, perigo, alerta e drama. Isso se deve ao fato de que o termo bullying ele entrou em polêmica aqui no Brasil a partir de casos muito icônicos envolvendo escola e violência. Casos como o da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, lá em 2011, ou então na Escola Estadual Sapopemba, em São Paulo, que aconteceu ano passado, criou um vínculo direto entre bullying e o assassinato de crianças e adolescentes. Mortes violentas, cenas terríveis, pais consternados, chegando muito próximo de desenvolver uma espécie de pânico moral em torno dessa questão, muito semelhante ao que a gente via décadas atrás aqui no Brasil em relação a questões como a da AIDS ou das drogas. Quando o assunto é infância e juventude, existe uma tendência muito forte em buscar a conscientização de crianças e adolescentes através da intimidação ou da culpa. Geralmente com pais e professores dizendo que se eles fizerem algo com o coleguinha, vai haver uma punição terrível, ou vai para ficha permanente, ou que eles nunca vão arranjar um trabalho, não vão passar na faculdade, ou que eles vão vão para o conselho tutelar, coisas assim, ameaças de punição, né? Ou é isso, ou contando aquela história tão triste do menino X, que como ele sofria bullying na escola, ele acabou tirando a própria vida, e aí hoje os pais sofrem, etc, etc, etc. Por isso, respeite seu colega, senão ele vai... né? É incrível, né? Eu lembro quando eu dava palestra em escolas, geralmente para crianças e adolescentes, eu estava lá todo empenhado ali em tentar criar uma proximidade com eles, fazer uma coisa diferente, né? Falar a linguagem deles, me aproximar deles. Sempre tinha uma bendita de uma professora, não importa a escola que eu fosse. Explica para eles o que acontece se eles fizerem bullying com os colegas. Vocês têm que ouvir, ó. Escutem o que ele vai dizer. Escutem o que ele vai dizer, vocês vão ver só. Eu não sabia onde me enfiar. Não. Já os pais, os responsáveis em geral, são conscientizados através do quê? Do medo. Seja por matérias sensacionalistas, campanhas de alarme do poder público ou mesmo reuniões do conselho escolar, nem sempre tão bem informado acerca do problema do bullying. E é aí que esses crimes envolvendo invasão das escolas acabam servindo de combustível para a produção desse pânico moral. Mas quando a gente afasta o bullying dessas circunstâncias que tanto nos atormentam, né? Essas situações de emergência, de atentados em escola, de crimes terríveis, etc., a gente nota que o bullying não é um fenômeno nem tão raro, nem tão violento quanto a gente imagina. Pelo contrário, o bullying é um elemento presente no nosso modo de vida, na forma como a gente convive. Não é um elemento natural, não é um elemento saudável, mas infelizmente ele está presente nas nossas relações. Basicamente, o bullying é um comportamento decorrente da forma como nos relacionamos em espaços que são hierarquizados, a partir de um desequilíbrio de poder. Se a gente pensar bem, escolas, hospitais, quartéis, penitenciárias, universidades e a maior parte dos locais de trabalho, eles não deixam de ser espaços caracterizados por essas relações de hierarquia. Então, por exemplo, a gente vê a relação entre professor e aluno, entre patrão e empregado, entre o capitão e o soldado, entre o policial penal e o apenado e por aí vai. Isso sem falar nos diversos cargos diretivos, administrativos, que consolidam todas essas relações hierárquicas.
É dentro desse ambiente hierarquizado que se constroem micro-relações, seja entre alunos, entre apenados, entre soldados, entre empregados e por aí vai. Eventualmente, dessas micro-relações decorrem as suas próprias hierarquias, as suas próprias estruturas organizacionais, reproduzindo as hierarquias do ambiente. A hierarquia dessas micro-relações não segue os mesmos princípios que legitimam as hierarquias do ambiente maior. Dessa forma, acabam se construindo a partir de outros princípios. É aí que se tornam presentes situações de preconceito, imposição da força, racismo, machismo, homofobia, gordofobia, reprodução de padrões sociais. Entre essas micro-relações, existem eventuais desequilíbrios de poder que são decorrentes do quê? Da nossa convivência, né? Às vezes a convivência em um ambiente talvez não muito saudável, não muito tolerante, às vezes realmente tóxico, às vezes apenas reproduzindo valores sociais. É quando ocorrem esses desequilíbrios de poder que vão aparecer atos de violência, que na maioria das vezes sequer são percebidos enquanto violência. Geralmente, esses atos não são resultantes da perversidade humana contra os pobres, desvalidos e humilhados. Muito pelo contrário, eles servem para a construção e manutenção das relações de poder. Por quê? Lembra quando eu te falei? Essa hierarquia, ela só é legitimada entre o grupo que está vinculado a essa micro-relação. Ela não existe formalmente, a hierarquia não existe na verdade. Então, o grupinho escolar lá na tua escola, seja privada ou pública, né? Aquele grupinho mais popular da escola, ele não vai fazer um contrato que estabeleça essa relação hierarquizada com o restante da turma. O que eles vão fazer? Eles vão pegar o coleguinha que tem a baixa autoestima, que tem pouca habilidade social e vão zoar com ele, vão colocar um apelido, vão fazer um monte de perfis fake e mandar mensagens para ele no privado, xingando ele ou dizendo que ele é X, Y, Z, destacando alguma característica física que não é muito bem aceita pelo grupinho. Enfim, vão fazer montagens, memes, figurinhas, porque naquele ambiente, aquele tipo de atitude vai fazer com que aquele grupinho se estabeleça como uma galera legal, descolada, engraçada, divertida e que todo mundo quer ser amigo. E é óbvio que isso pode variar. Então as atitudes, as vítimas, os grupos dominantes, tudo isso varia conforme as condições do ambiente e os atores envolvidos. E é claro que eu entendo que todo esse lance de micro-relações estruturadas hierarquicamente, através de atos imperceptíveis de violência, parece complexo demais para crianças e adolescentes colocarem em prática dentro do contexto da escola, né? Sim, eu entendo, mas basta olhar para um grande grupo distinto, situado dentro de um espaço muito específico por tempo suficiente para a gente notar que essas micro-relações elas se constroem com muita simplicidade. E tu mesmo que está me assistindo agora já deve ter lembrado aí de uma tonelada de exemplos dessas micro-relações que você mesmo vivenciou ao longo da sua vida. Por exemplo, lembra quando na escola tu e os seus amigos tinham aí as próprias regras? Então, brigas que vocês tinham e ninguém contava para a professora, gírias próprias, regras de silêncio, onde ninguém entregava o coleguinha para o diretor, mesmo quando ele tinha aprontado alguma coisa, pichado uma parede, quebrado algum objeto, coisas do tipo. E no exército? Tu vai me dizer que é sim senhor, não senhor o tempo inteiro? Vai me dizer que em nenhum momento se construíam tretas entre a galera que eram resolvidas entre a galera e não com os superiores? E no trabalho? Quantas vezes tu chegou já a dar uma força para livrar a barra daquele teu colega que chegou atrasado porque ele estava de ressaca? Outra coisa, tu consegue imaginar o que viraria a polícia militar se a cada falta disciplinar cometida de um PM contra um outro PM virasse um procedimento administrativo disciplinar? E tu consegue entender por que eventualmente PMs podem acabar se protegendo mesmo em contrariedade à própria lei que eles juraram defender? Pois bem, se tu consegue entender todas essas relações que eu te pautei agora, tu já sabe o que são micro-relações.
Assim sendo, conseguimos finalmente chegar a um conceito. E dessa vez eu não vou puxar citação de livro nenhum. Dessa vez eu vou te citar um artigo de lei. Acompanha comigo. Abre aspas. Considera-se intimidação sistêmica, ou bullying, ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Eu acabei de ler para ti um trecho do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei nº 13.185 de 2015, que ela vai instituir o Programa de Combate à Intimidação Sistêmica, ou Programa de Combate ao Bullying, né? E olha, é raro que vocês me vejam aqui elogiando alguma lei, mas essa aí, vou te contar, hein? A Lei de Combate à Intimidação Sistêmica é uma lei muito bem construída, ela é muito bem resolvida. Não tem pontos contraditórios, ela é curta, direta e ela não só define o que é o bullying, como ela também posiciona o bullying como um problema do meio e não necessariamente dos indivíduos envolvidos. E é com essa percepção que o foco dessa lei está em quê? Capacitação, conscientização, prevenção e promoção da cidadania. Mas o tópico mais importante dela, o mais importante mesmo dessa lei, está no seu artigo 4º, inciso 8º, que eu vou ler para vocês. Abre aspas. É um objetivo dessa lei evitar tanto quanto possível a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos. Essa lei faz um serviço muito importante para tornar pública e visível uma violência que está ali engendrada nas relações humanas e para a qual até então não existia um dispositivo legal que pudesse pelo menos tornar concreta a sua existência. Aliás, tu já parou para pensar, por exemplo, na Lei Maria da Penha e como ela é importante para dar visibilidade à violência doméstica e familiar contra a mulher? Pois bem, esse é exatamente o mesmo sentido quando se compara a Lei Maria da Penha com, por exemplo, a nossa lei que cria o Programa de Combate ao Bullying. Inclusive, o criador do conceito do bullying, lá nos anos 70, o primeiro a fazer estudos científicos nesse sentido, que é o psicólogo sueco-norueguês, o Dan Olweus, ele criou lá nos anos 80, ou seja, 10 anos de pesquisa depois, um programa de combate ao bullying, que tem exatamente a mesma pegada não punitiva, dando foco em quê? Trabalhar o ambiente escolar, trabalhar o equilíbrio das relações entre os alunos, visando a diminuir esse desequilíbrio de poder e, consequentemente, o bullying. Lógico que, como qualquer lei, ela é um campo aberto a críticas, especialmente críticas acerca da sua aplicabilidade, né? Mas é muito importante notar que uma lei federal, ela não deixa de ser uma espécie de carta de intenções do Estado para nós, indivíduos. E eu fico muito feliz vendo como lá em 2015 essa lei partia de uma abordagem não punitiva. Além do mais, ainda que existam boas críticas acerca da dificuldade de se aplicar o programa de combate ao bullying, tem uma provocação que eu preciso fazer para vocês agora. Eu quero levantar essa provocação hoje, mas eu vou concluir ela só na parte 2 do nosso vídeo. Eu não posso encerrar o vídeo de hoje sem largar essa ideia para vocês. Pensem comigo. O Programa de Combate ao Bullying, ele foi instituído por essa lei aí, a 13.185 de 2015, lá em 2015, certo? Pois bem, a Lei 13.415, que altera a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, a lei que institui o que hoje nós conhecemos por novo ensino médio, é de 2017. E ela não tem nada do Programa de Combate ao Bullying. Aliás, eu fico até pensando, né? O que será que estava acontecendo no país entre 2015 e 2017? De qualquer forma,
é aqui que chegamos à lei número 14.811 de 2024, criminalizando o bullying e o cyberbullying, demonstrando que, seja lá o que tenha acontecido, a carta de intenções do Estado mudou. E aí a gente se vira para uma pegada mais punitiva em relação a um problema tão complexo. Mas compreender esses objetos complexos que representam essa mudança na forma do Estado interpretar o bullying, assim como quais os pontos críticos dessa nova lei, vai ser assunto então para o próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, não te esquece de se inscrever e deixar teu like, além de compartilhar com quem você conhece. Concorda ou discorda desse conteúdo? Tem problema? Comenta aqui embaixo e vamos dialogar a respeito. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.